Faz 70 anos que o professor Pascoal Senise se dedica à química. Ele se formou em 1937. Desde muito jovem, sonhava em ser médico. Entrou no curso de Química para se preparar para o vestibular. Não imaginava que as aulas do professor alemão Heinrich Heimboldt, recém-chegado ao Brasil, mudariam completamente os seus planos. Com aquelas aulas do professor Heimboldt, com o ambiente que se criava, com os professores com os quais nós começamos a ter um excelente relacionamento, pessoas de grande cultura que parece que nos ensinavam não só a química e a matéria propriamente de aula, mas também algo de vida propriamente dita. Bom, eu acabei desistindo. Acabei achando, por que eu não posso ser químico? A ideia de trazer professores estrangeiros surgiu logo que a universidade foi criada. Teodoro Ramos é enviado à Europa para contratar professores. Comment est venue l'idée de demander à une équipe de professeurs français pour constituer l'université de Saint-Paul? Comment ça s'est passé au début? Mon mari, le professeur Georges Dumas, connaissait Théodore Ramos, qui était chargé par l'université de Saint-Paul de constituer une équipe de professeurs dans plusieurs pays, en Italie, en France et ailleurs. Quand mon mari a su que Théodore Ramos arrivait à Rome pour recruter des professeurs italiens, il est parti pour le rencontrer pour que dans la distribution des chaires, il y en ait pour les professeurs français. Il a accueilli Théodore Ramos, nous nous sommes promenés avec lui dans Rome, nous avons déjeuné à l'ambassade de France, nous ne l'avons pas quitté pendant 8 jours. Et au bout de 8 jours, mon mari m'a dit, je suis très satisfait, on me demande 8 professeurs pour la faculdade de Saint-Paul. Um dos grandes consultores foi Jorge Dumas. E foi ele quem deu para mim, na realidade, foi o conselho mestre do sucesso da USP. Não contratem gros bonnet, boné grande, gente já instalada em seu saber reconhecido. Não. Procurem jovens, inteligentes, dinâmicos, envolvidos com o saber, claro que formados, evidentemente, mas jovens, e que tenham e que consigam fascinar-se com a aventura de vir instalar uma universidade num país novo na América do Sul. Nós estamos em 1933. Na Alemanha, é uma coisa muito perigosa que é o tal nazismo que apareceu agora. Portanto, não podemos ter nenhum contato com o governo alemão. Fora. O governo alemão fica fora. Na Itália temos o fascismo. Mas o fascismo, nós temos muita relação com a Itália, vamos fazer o seguinte, vamos pedir à Itália professores e matérias que não tenham nenhum cunho ideológico. Então a Itália vai nos mandar matemáticos, mandaram Fantapié, Albanese, física, Vatagin, Occhialini, mineralogia, Honorato, geologia, De Fiori. Então os italianos não vão dar o menor palpite naquilo que forma a mentalidade. Essas são as ciências do tempo, a ciência da natureza, a ciência da terra. Mas nós queremos os alemães também. O que fizeram? Contrataram os alemães oposicionistas, ou judeus ou casados com judias. Foram convidados individualmente, cada um na sua casa. O doutor fulano quer ser professor, e eles vieram individualmente. Professor Hauptmann para química orgânica, professor Reinbold para química inorgânica, e Marcos para zoologia, professor Ravitch para botânica, compreende? E a parte ideológica, onde vamos buscar? Numa democracia, que é a França. Então vieram os professores franceses para filosofia, para sociologia, para antropologia, para economia, etc. Foi muito bem pensado. Havia material aqui.
mas não havia justamente no novo padrão europeu do especialista. Então era fundamental que nós cortássemos um tipo de ensaísmo e, vamos dizer assim, do intelectual chefe de fila, e que, portanto, ele entrasse mais num sistema de pesquisa, de formação de quadros, assim por diante. Mas as aulas do professor alemão Heinrich Heimboldt eram diferentes de tudo o que os estudantes tinham visto. A mesa do auditório que foi ocupada foi ampliada para poder ter aparelhagens e poder ter encanamentos com gás, água, eletricidade. Isto é, para poder ilustrar a sua preleção com a experiência. Isso é apresentado de uma maneira extraordinariamente atraente. O curso de Química era dado na Faculdade de Medicina, na Avenida Doutor Arnaldo. As aulas práticas eram nos laboratórios. O professor alemão ensinava aos jovens estudantes que a química é uma ciência experimental. Praticamente vivia-se no laboratório e os alunos foram educados a fazer tudo com as próprias mãos. Até tarefas simples, como de limpar o vasilhame. Ele sempre falava no químico científico. O assistente do professor Heimboldt, também alemão, Heinrich Hauptmann, ajudava a escrever os textos, que eram mimeografados e distribuídos aos alunos. O que eles souberam fazer é concentrar no importante, fazer com que nós começássemos a aprender a raciocinar, a pensar. É preciso aguçar a observação quando se executa um experimento para entendê-lo e ver depois como isso se liga com o restante. E não procurar decorar, porque a decoração não leva a nada. Mas aquilo que se entendeu, e do ponto de vista químico se entendeu, ele vai ficando e serve para depois ficar conhecendo outras coisas, porque aplica-se depois o mesmo tipo de raciocínio a uma certa atitude perante o problema. Sem a USP, não teria existido ciência básica da forma que foi necessária. Porque não existia ciência básica, mas coisas assim, excepcionais. Na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Odontologia, na Faculdade de Direito, na Faculdade de coisas, mas eram coisas excepcionais. Quando fundou-se a universidade, aí a situação virou regra. Todo o que precisava, o que os outros países tinham, aqui foi feito também. A preferência era por professores jovens. A nossa mocidade explica bastante o facto de que saímos da França. Moços desejando saber um pouco mais do que existia no interior do hexágono francês. Não? Chegando em São Paulo, levados num hotel, que era o Hotel Terminus, desse tempo, calor horroroso, entrando no hotel, com uma porção de pinguins pendurados nas paredes, no teto. Acho que é surrealismo isso. Depois soube que Mário de Andrade tinha dito que o Brasil é um país surrealista. Era verdade. Não? Esses pinguins, esses bichos das regiões polares desse trópico, Lévi-Strauss nos explicou que era, primeiro, o pinguim era uma marca de cerveja. Segundo, estamos chegando na quarta-feira do Carnaval, lá como na canção, quarta-feira do Carnaval, e isso era o decor para as festas do Carnaval no Hotel Terminus. Foi uma coisa muito engraçada. Nós tivemos grandes figuras que fizeram mesmo a cabeça dos professores que depois foram fazendo as futuras gerações. E a área de ciências humanas e a história em especial é basicamente uma escola formada
pela orientação francesa. Eu cheguei a ter aula com o Roger Bastide assim que entrei. O Roger dava aula de sociologia. O primeiro curso que eu tenho memória até hoje, o primeiro curso que eu assisti com ele foi Sociologia e Psicanálise. Note-se as aulas do Roger Bastide, do Polygon, do Charles Maurrassier e do Paul Arbus eram em francês. O senhor prestou um exame de francês para entrar na faculdade. Foi aprovado. Ergo, o senhor entenderá francês. O problema é seu. O Bastide foi muito inovador para nós, porque inclusive, ele abordava temas que na época eram pouco abordados. Relação entre psicanálise e sociologia. Né? Freud. Né? Ele nos fazia ler filósofos também. Ele deu um curso sobre Mannheim, o Bastide. Né? E ele tinha, enfim, toda uma formação ampla de filosofia, mas ele era um pesquisador de campo. Na área de filosofia propriamente dita, o que acontece? Vem como professor o Jean Monnet, isso que era realmente uma pessoa de extrema inteligência, extremamente encantador, não é isso? Que era capaz de dar um curso de Marx naquela época, para escândalo geral dos grandes filhos brasileiros, mas que deixou dois tipos de professores, porque eram seus dois assistentes, e que depois, como sempre, houve uma divisão das cátedras, e houve uma cátedra de História da Filosofia, ocupada por Olívio Teixeira, e depois a cátedra de Filosofia, propriamente dita, que era ocupada pelo Cruz Costa. Dois tipos totalmente diferentes de curso, Olívio muito mais ligado à explicação de texto, e Cruz Costa muito mais a uma glosa de problemas filosóficos. Desde que eu entrei para História e Geografia, na lista dos aprovados, eu fiquei satisfeitíssimo de ter tirado um lugarzinho, apesar de ter saído do ginásio, estava lá um escritozinho assim: segunda-feira venham com roupa adequada para uma excursão. Pierre Monbeck. E então eu fiz o primeiro dia de aula foi uma excursão de campo daqui até Sorocaba, até Salto, Itu, Salto e Campinas, e depois retorno para São Paulo à noite. Eu fiquei encantado com as aulas em que o professor Monbeck fazia as paradas e explicava algumas coisas sobre a paisagem, né? Eu gostei muito de ler a paisagem. Aprendi a ler a paisagem no primeiro dia de aula de geografia. O curso foi muito, muito bem dado. E o Dreyfus até lembrou uma coisa. Ele disse o seguinte: olha, se você quiser fazer história natural, você vai levar uma vantagem tremenda. Porque todos os professores vieram da Europa ou dos Estados Unidos, e mais da Europa até, e você vai ter a chance de ter só professores estrangeiros. A única exceção sou eu, Dreyfus, que tenho a cadeira de Biologia. De maneira que, se você quiser fazer, você vai fazer o melhor curso que você pode ter, que é o estrangeiro, que os professores extraordinários que tem, etc, etc. Eu me encantei com a coisa, está muito bem, então eu faço as coisas. Os mestres estrangeiros que vieram ao Brasil deixaram marcas importantes, como o antropólogo Lévi-Strauss e o historiador Fernand Braudel. Braudel era um homem de teatro, grandes frases, e essas 3 ou 4 frases ficaram no cenário. A longa duração, os quadros mentais são prisões de longa duração. Belíssima frase, né? Num país que não muda quase, atrasado como este, que se quer moderno, mas ele foi mais um aristocrata. Ele gostou da vida aristocrática dessa elite. Ele perguntava em sala de aula: vocês ainda não, tirando as luvas, o cachecol, vocês não leram Marcel Proust? Ninguém não lia nem francês praticamente. E respondia ele próprio: quanto tempo querem continuar a ser imbecis? Perfuma a vida, terra querida do país do sul.
difficile de parler objectivement de cette période parce que c'était en même temps celle de ma jeunesse. Et par conséquent, la nostalgie de la jeunesse et la nostalgie du Brésil font une sorte de totalité pour moi maintenant. Mais de venir à l'université de São Paulo, c'était pour moi la première occasion de travailler comme professeur de l'enseignement supérieur, puisque j'étais un jeune professeur de lycée. C'était aussi la possibilité de me trouver sur un fantastique terrain d'expérience sociologique, parce que je ne peux pas imaginer de laboratoire sociologique plus extraordinaire que ne l'était São Paulo autour de 1935, où on sentait encore la présence de la vieille ville coloniale un peu partout, et où en même temps il se construisait une maison par heure, je crois bien, et où par conséquent toute la vie collective était en complète, en permanente transformation.